No ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres têm acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque Ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou, e o Espírito Santo chegou. Igreja viva, Ele está dentro, Ele está aí, Ele está aí. Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder de Deus, do Senhor, para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo e toda a igreja, Assembleia de Deus de Gramacho, pelas orações que fizeram pela minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim: oi, doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu. Eu falei assim: ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus, né? E Deus fez a cirurgia. Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Agora, de segunda a sexta, estaremos transmitindo para você a palavra de Deus, orando por sua família e mostrando o que Deus tem feito de milagres na nossa igreja. Pessoas têm sido curadas, prosperado. Em meio à pandemia, o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza e socorro. E Ele quer ser também o seu socorro. Nós, do programa Mundo Real, temos o compromisso, junto com o nosso reverendo José de Santana Santos, de levar a mensagem do Evangelho para você. E é o que você vai conferir agora com uma das pregações que o nosso pastor, a partir do Templo Central, tem pregado o Evangelho para o Brasil e para o mundo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Lembrando que no final do programa nós também iremos fazer a oração da hora nona. Uma oração por você, sua família, qualquer embaraço ou dificuldade que vocês estejam enfrentando. Nós queremos apresentar Jesus Cristo. Ele que não perde batalhas e é especialista em causas impossíveis. É o seu caso? Então nós queremos te apresentar Jesus, que tem poder para fazer milagres extraordinários, tá certo? Você vai conferir um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e na sequência nós vamos orar por você e você vai ver o que Deus tem feito nesse ministério. Roda aí. Quando Nabucodonosor veio e assolou Jerusalém e desterrou, então Daniel, junto com seus amigos, fizeram parte dos primeiros, cativos que foram levados. Provavelmente eles poderiam ter, em meio àquela leva de judeus, foram três, três levas em datas diferentes, provavelmente Daniel deveria ser um adolescente, escutem aqui, adolescente. Ele deveria ser um adolescente, Ananias, Misael, Azarias. Imagine, arrastado para mais de 1.000 e tantos quilômetros de distância, muito mais dali de onde está hoje lá, Israel, para aquele grande, gigante império da Babilônia. Por que a gente pede para fazer esses entornos e esses contornos, para a gente, quando for entrar, quando a gente abre a Bíblia e começa a analisar as tomadas de posições de Daniel, temos que perceber que não era uma coisa fácil. Adolescentes, você imagine o símbolo da fé judaica, o templo, o grande templo, o grande templo de Salomão foi arrasado. Os utensílios sagrados, foram levados, Era uma situação catastrófica
catastrófica. Para nós entendermos um pouco essa questão do sofrimento, eu queria encorajar os irmãos, eu não vou ler aqui agora, queria que vocês lessem Jeremias, mas tente ler depois o livro Lamentações de Jeremias, que ele fala da terra desterrada, né? da terra arrasada, ele fala daquele sofrimento. Por que é importante a gente perceber isso? Porque hoje nós também estamos aqui, em pleno século XXI, vivendo em uma terra arrasada. Essa pandemia que vem agora, quer dizer, o mundo, por causa dos seus pecados também, não é? Sempre gerando consequências coletivas que atingem até o individual. Correto? E nós estamos hoje vivendo nessa situação. Vemos um esforço da ciência, um esforço de médicos, um esforço terrível. Vemos uma profunda confusão política, não é? E você vê as filas, vê os rostos das pessoas, você vê sofrimento para lá, sofrimento para cá, confusão sobre o procedimento, qual é o procedimento clínico adequado para atender alguém com Covid, né? Então tem o pessoal que dá uma dipirona e vai para casa, dá uma dipirona, no máximo uma azitromicina, e você vai para casa. Quando as coisas são complexas, né? A gente agradece muito a Deus pela vida das pessoas da saúde, os médicos no seu esforço, enfermeiros no seu esforço, mas, lamentavelmente, lamentamos aqueles que diz, vai para casa, se começar a sentir a falta de ar, volta, quer dizer, está morrendo. Então, vivemos numa situação para onde ir, o que fazer nessa hora, quem pode nos socorrer. Então, é muito interessante quando nós pegamos esse pano de fundo dentro do mundo que viveu Daniel, né, com os outros demais judeus, e a gente procurar perceber por que as coisas são como são, por que elas acontecem, né? E se alguém se importa por nós, há alguém que se importa, há alguém que pode salvar vidas, há alguém que pode fazer. Então, nós vamos encontrar isso no livro de Daniel. Eu peço aos adolescentes que leiam, eu peço a todos que queiram ler a Bíblia, né, e querer ter uma fé. Porque o que vai salvar Daniel? O que é que vai salvar Daniel? O templo já não existia mais. Correto? O templo, a distância da terra dos seus pais, dos seus antepassados. Correto? O que é que vai salvar Daniel? O que é que vai salvar aqueles jovens? O que vai salvar, meus amados, é que eles tinham um compromisso com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu falei do compromisso que eles tinham, porque, né, é muito fácil muitas vezes falar, porque Deus, né, faz isso. Mas há coisas que Deus só fará se você responder ao que Ele fala. Vocês entenderam ou não? Por que existe muito crente atolado, crente complicado, crente que não dá... Por quê? Porque ele não faz, ele só quer que Deus faça. Vamos entender, quando Deus fala, e você não faz, você vai atrair consequências, que é o que aconteceu. Quer dizer, Judá iria ser arrasada, mas não foi arrasado antes dos avisos de Deus. Vocês entenderam ou não? Amém? Quer dizer, eu encorajo que você tenha a paciência e o apetite de ler o livro de Jeremias. E você vai ver Deus dizendo por meio do profeta, eu tirei esse povo do Egito. Eu abri o Mar Vermelho, eu fiz tudo por esse povo. Dei minhas leis, levantei meus profetas. E olha como é que eles estão me tratando. Olha o que é que eles estão fazendo com a minha lei. Jeremias... Eu já preguei sobre isso aqui, né, lembra? Parece que Deus desabafava com o profeta, né? É uma expressão muito assim, para poder dizer que Deus
gosta de compartilhar com aqueles que o temem as suas tristezas. Parece um contrassenso falar de tristeza de Deus, não é? Mas Deus é uma pessoa. Deus não é uma pedra. Deus não é o sol. Deus não é um astro. Deus é um ser. Deus é um ser. E Ele ama você. E Ele ama o homem. E Ele ama a humanidade. Mas quando essa humanidade não lhe dá atenção, isso causa em Deus consternação. E estava ali um povo que era para ser cabeça das nações. Estava ali um povo que era para ser tudo, porque tinha o mais poderoso. Imagine, nós temos hoje também, em meio a essa pandemia, alguém que é mais poderoso do que o vírus, alguém que é mais poderoso do que as indiferenças, do que as confusões políticas. Nós temos um Deus que nos conhece, um Deus que conhece o seu nome, um Deus que sabe quem você é, e um Deus que quer ouvir a sua oração, quer ouvir o seu clamor. Aleluia! Eu vou repetir uma coisa para você ouvir. Ele ama você. Vê se isso entra no teu coração. Ele ama você. Ele não ama você pelo que você é, mas pelo que Ele é. Ele não ama você pelo que você tem, mas pelo que Ele tem. O maior texto áureo da Bíblia é o qual? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou repetir. O diabo não gosta de ouvir isso e quer que você não ouça. Você às vezes se sente um lixo, um rejeitado, ou alguma outra situação familiar, ou seu marido, mas eu estou aqui para dizer o que Deus diz. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. O amor de Deus não muda. Amém? Então o que é que Ele vai fazer? Já que Judá não quer me escutar, já que Judá tem deliberadamente quebrado as minhas leis. Era um povo que queria até ter uma religião. É como alguns querem ir à igreja um dia, mas não tem nenhum compromisso. É um povo, sabe, a pessoa é chamada fé subjetiva. Ele não quer desenvolver um relacionamento no padrão estabelecido por Deus. Às vezes as pessoas se ofendem com a mensagem da cruz, não é? Mas uma cruz, por que uma cruz? Sangue, mas por que sangue? Porque foi o único meio que Deus viu para te imputar a justiça dele, a retidão dele para você ir ao céu, senão não tem céu. Eu vou discutir com Deus? Eu quero é ser salvo, eu quero é ser liberto. Eu quero é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ter o poder que vence o pecado, o poder que vence o diabo. E se tenho que passar pela cruz, se Deus estabeleceu pela cruz, quem sabe é Deus. Porque Deus quer, inclusive, entre outras coisas com a cruz, fazer o quê? Ele não quer somente salvar o pecador, mas Ele quer continuar justo. Eu vou repetir. Ele não somente quer salvar o pecador, mas Ele quer continuar justo, reto, um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Ele odeia o pecado, olha só, Ele odeia o pecado, Ele se ira, a Bíblia fala da ira de Deus, mas Ele ama o homem. E agora, o que é que Ele vai fazer? Hein? Que problema? Como salvar um pecador sem comprometer a sua integridade moral? Como poderá ser o homem justo diante de Deus? Porque para você voltar ao paraíso de onde Adão foi expulso, para você voltar ao céu de onde Satanás foi expulso, olha aqui, né, ele vai banindo mesmo. Lembra do Lúcifer, que era um anjo, mas se rebelou, caiu. E Jesus fala que viu, aleluia, ele estava lá, tudo começa lá, toda a desgraça humana vem de uma rebelião que começou por ele e que depois
na serpente picou o homem que foi colocado no paraíso, não numa favela, que foi colocado em um lugar de justiça, em um lugar de vida e não de morte. Tudo que nós conhecemos é consequência do pecado. E qualquer púlpito que for sério tem que pregar essa mensagem. Por isso que nós estamos aqui pregando essa mensagem. Então o que é que Deus vai fazer? Ele vai enviar o seu filho. Pastor, mas o senhor está pregando em Daniel, já chegou em Jesus, meu amado irmão. O centro da Bíblia é a salvação. O centro da Bíblia é Jesus. Eu quero dar graças ao Espírito Santo. Eu quero dar graças ao Espírito Santo que está aqui. Sente a presença dele subindo pelo teu corpo aí, percorrendo o teu ser inteiro. Sente ele dentro de você. Deus, então, ele vai salvar o homem sem comprometer o seu caráter. Sabe o que é que ele vai fazer? Você já prestou atenção na mensagem? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Por causa do pecado, não pereça. O que é que ele vai fazer? Ele vai mandar o seu Filho Jesus. Amém? Ele vai mandar Jesus. Ele vai mandar Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai fazer o quê? Como homem, sofrer a pena capital, a morte. O salário do pecado é a morte. Repitam comigo, o salário do pecado é a alma que pecar morrerá. E ele veio aqui e tudo aquilo que deveria acontecer de mal conosco foi para cima dele. Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Ali foi a hora crucial da cruz. O que significou aquilo? Todas as nossas imundícias colocadas sobre ele. E naquele momento houve uma ausência. Pai se voltou e ele deu um brado, porque ele é desde a eternidade. Ele não foi criado, ele foi gerado. Ele é da essência divina. E antes que o mundo fosse mundo, ele tinha essa comunhão. Mas naquele momento, na cruz, por minha causa, por você, o Pai se ausenta. Para que se faça a expiação, todos os pecados colocados sobre ele. Ele foi punido, foi moído pelas nossas transgressões. Deus aceitou, foi o plano de Deus. E depois, então, ele vai vencer a morte e vai ressuscitar. E aí, olhe para quem está ao seu lado. Meu amado, se você ainda não aceitou a Jesus, hoje é o dia de você entregar a sua vida a este Jesus. Você não pode ignorar esse amor. Você não pode ignorar essa graça, essa bondade, essa misericórdia. Fazê-lo é ser realmente imprudente com a sua vida eterna. Às vezes as pessoas veem o drama das pessoas que estão morrendo, né, e sentem a saudade. É normal. Mas o que elas não percebem é que se essa pessoa morreu, o maior dano não é a morte física, é a morte o quê? Eterna. É a morte o quê, gente? Eterna. Glórias a Deus. Olha para quem está ao outro lado e pergunta, você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se rendeu a Jesus? O que é que você está esperando, meu amigo, minha amiga? Mas voltando aqui no livro de Daniel, nós vamos entendendo, então, por que os judeus foram parar na Babilônia. E deveriam ficar lá e cumprir um tempo lá. E esse tempo seria um tempo de quê? De Deus julgando. Eu não tenho dúvida de afirmar que essa pandemia não passa de um juízo de Deus na terra. Vocês já viram como é que as pessoas colocam o punho em Deus, não querem Jesus, não querem a salvação, odeiam o Evangelho? Quem já viu isso? É ou não é? Mas é ou não é de verdade? Qual foi o carnaval que o cara pintou Jesus disso, Jesus daquilo?
Qual foi o carnaval? Qual foi o carnaval? Quem se lembra do carnaval que o pessoal fez um montão de baixaria com o sagrado? Fez ou não fez? Fez ou não fez? Mas não são diferentes das pessoas que não querem a verdade, não querem o evangelho. Vocês perceberam que nessa pandemia Deus deu um nó em todos os segmentos da sociedade? Percebeu ou não percebeu? Eu não vou comentar tudo, se vocês percebem, porque demoraria. Eu gosto de mostrar tudo aquilo que se torna uma coisa prazerosa. Não é? Vamos supor, o pessoal gosta do esporte, mas cadê? Vamos lembrar lá do início. A pessoa gosta de grandes shows. Fique em casa, meu querido. Façam o Popstar, vai fazer uma live se quiser. Lá na tua casa. Gente, o rei, o príncipe, todo mundo. Mas as pessoas não querem entender que há algo que Deus está tratando com essa humanidade, não é? E nós entendemos isso pelas profecias. Agora entendemos uma outra coisa. E sabemos uma outra coisa. Haja o que houver, venha o que houver, isolamento social não te isola de Deus. Porque quando você creu na mensagem da cruz, você foi perdoado e Deus, Espírito Santo, veio entrar dentro de você. Então, se você está num quarto, Ele está contigo. Se você vai para uma UTI, Ele vai com você. Onde você está, Ele está com você. Aleluia. E mesmo que você seja provado e vá ao hospital, igual o pastor Evandro foi, fica de pé para o pessoal ver que você voltou. Esse homem teve quase lá. Então nós vamos perceber o quê? Pastor, pega o microfone e diga ali rapidamente para glorificar a Deus, para confirmar o fundamento de que quando você crê em Jesus Cristo, teu nome é escrito no livro da vida, o Espírito Santo está dentro de você e onde nós estamos, Ele está. Então, se Ele permitiu você ir à UTI, o que aconteceu? Você com máscara de oxigênio, o que aconteceu? Quem entrou lá? O Espírito Santo me ajudou. Entrou em você. Sim, senhor. Quando Ele foi, o Senhor foi. Glória a Deus. Conta, pastor, rapidamente. Sim, senhor. O Espírito Santo agiu dentro de mim. No momento mais difícil, eu clamei, eu falei, Espírito Santo me ajuda. Eu falei, Jesus, não deixa eu ter falta de ar. Aquelas macas, pessoas morrendo ao seu lado. Pessoa morrendo do meu lado, sim, senhor. E o pessoal da saúde falando alto. Falando alto. E nem todo mundo falando coisa boa. Não, o pessoal chegava assim, olha aí, a oxigenação dele está baixa. Está baixa. Aí quando eu estava tomando o oxigênio, 16 horas, aí vi uma mulher anotando assim, o coração dele não vai aguentar. Mas o Espírito Santo está aqui dentro. Fala. O Espírito Santo está aqui dentro. Eu pensava nas mensagens. Eu lembrava do meu reverendo falando sobre o Espírito Santo, que eu podia falar com ele toda hora. E eu falei com ele o tempo todo. Quer dizer, em um momento que lhe faltou força, em um momento que ele estava com dificuldade de respirar, em um momento que ninguém podia entrar lá, a esposa dele, bem casado, cadê a pastora a Tatiana, a esposa dele? Não podia estar lá com ele. Meu amado, se você zombar deste Deus, se você zombar deste Evangelho e continuar vivendo essa vida indiferente, você nunca vai poder contar com essa ajuda. Mas quando você crê que Jesus te salvou, te lavou e mandou escrever o teu nome no livro da vida, e você foi selado pelo sangue, você foi selado pelo Espírito, nós atravessamos qualquer onda, nós vamos chegar dentro do propósito de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ninguém nos amou como Jesus. Você acreditou na mensagem do sangue de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E não há riqueza maior do que a salvação. E se alguém já andou com o Senhor e sucumbiu, volte para Ele, porque todo esse pecado, toda essa carga, se você confessar, se você abandonar, o sangue dele é tremendo. Sabe o que é? Purificar, limpar, apagar tudo. E você olhar, meu Deus, consciência manchada, mas agora eu estou limpo. Na cruz vemos a misericórdia.
Ele se compadece. E Ele vai te comprar com o sangue dEle. Não troque isso por um pecado, não troque isso por um amante, não troque isso por um hedonismo ou por um outro ídolo. Ele te salvou do inferno, Ele nos salvou. A única coisa que pode trazer tranquilidade diante da morte, diante do túmulo, é se você tem a senha, se você está marcado pelo sangue, se está lavado pelo sangue, justificado pelo sangue, tudo pelo sangue. Mas Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, e resolveu nos encontrar, resolveu nos procurar e nos achou. Aleluia! E resolveu o nosso problema na morte de seu Filho amado. Meu amado irmão, uma tribulação ali, uma provação aqui, não pode deixar você arriadinho, não. Quem é o teu Deus? Você acredita em quem? É preciso no coração fazer uma escolha, na alma, no íntimo, porque Deus não aceita outra coisa que não seja todo o seu coração. Enquanto você não entrega todo o seu coração, todo o seu ser para Deus, você não vai avançar. Você poderá até chegar no céu pela graça, mas não experimentará muitas grandes coisas que Ele tem reservado enquanto está aqui. Pare de se apequenar. Você é um abençoado. A mensagem que você acabou de assistir foi pregada pelo nosso reverendo no Templo Central da Assembleia de Deus, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Nós temos reuniões todos os dias. Você pode participar da reunião presencial ou através da reunião online. Nós estamos cumprindo protocolos. Então, algumas reuniões têm um limite de pessoa, mas você entra em contato com o telefone que aparece para você aqui no GC e os pastores e missionários vão te dar todas as orientações e informações necessárias para que você venha conhecer Jesus nesse ministério. Eu quero que você agora acompanhe o que Deus tem feito na nossa igreja. Muitas pessoas têm sido curadas de vários tipos de doença, inclusive o Senhor tem poupado e respondido às orações, né, de pessoas que estão lutando contra a Covid-19. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu quero agradecer muito a Deus, né, pela misericórdia, pela graça, pela pessoa do Espírito Santo que habita, né, que está aqui, e glorificar o nome de Jesus. Agradecer pela vida do nosso reverendo, agradecer pelos pastores, missionários e obreiros, agradecer pelos intercessores, ser muito grato a Deus por fazer parte de um ministério, uma igreja que ora, uma igreja que busca a pessoa do Espírito Santo. Agradecer também a Deus por essa grandiosa campanha, né, que Deus entregou ao nosso reverendo. Eu tenho sempre em mente, né, de agradecer a Deus por essa campanha, porque imagina nós nesse tempo, nesse período de pandemia, né, ficar vazio, sem ouvir a palavra, mas graças a Deus nós fazemos parte do ministério, que todos os dias, né, nós temos a palavra de Deus, nós somos muito bem alimentados pela palavra e também pelas orações, muitos milagres que Deus tem feito, né, muitas pessoas sendo curadas, e eu também, graças a Deus, alcancei, né, a misericórdia de Deus pela uma situação que eu passei, né, uma situação difícil, que não é fácil, problema que ataca a mente, que eu não gosto de dar o nome, né, seja depressão, seja ansiedade, seja síndrome do pânico, eu não dou nome, mas não é fácil. Mas graças a Deus, em momento nenhum eu desisti, sempre estive na presença do Senhor, em oração, participando dos cultos, graças a Deus, mais uma vez, nessa grandiosa campanha, né? E orando, né? Clamando ao Senhor. Muitas das noites eu passei, claro, né?
sem disposição nenhuma para dormir, mas falando com Jesus, falando com o Espírito Santo, sempre com a mente ocupada em Jesus, né? E que boa ocupação, graças a Deus por isso. Falando com Jesus para Ele me curar, para Ele me libertar, né? Sempre falando com Deus, que maior é o que está em mim do que o que está lá fora, né? E que o Espírito Santo está comigo. E sempre lembrando da palavra que Deus diz, né? Estou convosco todos os dias, né? E também a palavra que diz, se a gente tiver fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, muita coisa pode acontecer. E graças a Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, através das orações, através do ministério que eu faço parte, eu agradeço muito a Deus pelo nosso reverendo, repetindo por todos os intercessores, pastores, né? Graças a Deus, eu sou um testemunho vivo, né, de que com Jesus eu consegui vencer essa enfermidade, que ela não é fácil, eu não desejo ela para ninguém, né? Ainda posso dizer mais, que as pessoas que estão afastadas de Jesus, volta para Jesus. As pessoas que estão com os corações endurecidos, que ouvem a palavra, venha para Jesus correndo, porque com Jesus a gente alcança, a gente passa, conforme eu passei, né? Mas imagina sem Jesus a pessoa passar por uma situação dessa, né? Onde muitas pessoas se suicidam, né? Venha o desespero, mas graças a Deus a gente que tem Jesus, a gente consegue vencer, porque está escrito na palavra, a promessa de Deus, né? Que Ele não nos abandona, que aquele que busca, né, recebe. Então, graças a Deus, eu alcancei a cura, alcancei a misericórdia, estou aqui para testemunhar mais uma vez. Glória a Deus, né, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque eu fui curado, eu venci, pelo poder de Jesus, pelo nome de Jesus, pelas orações da igreja, né, e louvar a Deus pelo nosso reverendo mais uma vez, por fazer parte desse ministério, por essa bênção dessa campanha. Porque muitos não dão importância a essa campanha, mas ela é muito importante, porque todos os dias nós temos a nossa mente, né, por uma boa ocupação, né, por um milagre de Cristo, por ouvir essa campanha, a gente recebe as orações, a gente nos fortalece, a gente fica satisfeito, contente, bem alimentado. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, muito obrigado, estou curado pela glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos orar por você agora, a oração da hora nona. Durante toda semana nós estaremos aqui orando por você e sua família. Eu queria que você agora unisse a sua fé conosco, porque nós queremos apresentar a sua causa ao Deus do impossível. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós agora, meu Deus, oramos junto com o nosso reverendo, pastores, missionários e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Oramos por cada uma das pessoas que participam conosco desta transmissão. Que o Senhor venha socorrer cada família. Meu Deus, quantos lares estão sendo destruídos pelo vício. Quantas famílias, meu Deus, lutam contra diversos tipos de doenças. Meu Deus, homens escravizados pelas drogas, pela bebida. Meu Deus, que o Senhor venha trazer uma solução. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e nós queremos apresentar cada uma dessas pessoas a Ti, ó Deus. Vem com Teu socorro. Meu Deus, traz luz no coração dessas pessoas para que elas possam conhecer Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, visita cada lar, cada família, cada jovem, crianças, adolescentes, idosos, todos que participam conosco dessa corrente de oração, de fé, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos
Que o Senhor venha com providência, com socorro, e um milagre aconteça na vida de cada uma destas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós encorajamos você a ligar aqui para a igreja e contar o seu testemunho, gravar um vídeo e mandar para a gente, para o número que aparece para você aqui no GC. E lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, nós estaremos aqui nessa programação especial que é o programa Mundo Real, levando palavra de Deus, oração e contando as maravilhas de Deus, né? O que Deus tem feito nesse ministério, levando para você e contando aquilo que Deus fez, tá certo? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos mais uma vez aqui e queremos que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá. Shalom.